Bom dia. Deixa eu ver. 10h40 a gente deve estar acordado, né? Supostamente. Como nós tínhamos falado na semana passada, a gente vai dar continuidade ao tema sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então os irmãos podem abrir suas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 2, na verdade os dois primeiros 2 e 3, aonde estão os textos dessas cartas que Jesus mesmo ditou e mandou enviar para essas igrejas. Eu estava pensando e raciocinando um pouco sobre isso, tipo assim, Jesus se ocupou disso. Eu não vou dizer assim, ele tirou tempo para isso, porque isso é uma coisa que não falta para quem é eterno, é tempo, né? Aliás, um dos meus raciocínios sobre a eternidade é isso, é que essa palavra que nós temos, ela é tudo que nós precisamos enquanto a gente vive nessa terra. Então, está tudo aqui, tudo que nós precisamos para viver neste mundo está revelado nesses 66 livros. Agora, a eternidade nos dará a possibilidade de conhecer o Deus infinito. Amém. A Trindade infinita. E eu não vou dizer que vai ser dia após dia, porque acho que não vai ter também, né? Dia após dia, não sei como é que vai ser. Mas para conhecer um Deus infinito só mesmo numa eternidade. Não. Então o que nós temos aqui, o que Deus revelou acerca de si mesmo e da sua vontade e tudo mais está nesse livro. Aliás, nós estamos lendo lá em casa esse livro de Apocalipse, estamos quase no final. Mas eu nunca tinha prestado atenção no fato que quando chega no capítulo 5 e começa a abrir aquele rolo com os 7 selos, ali começa realmente a revelação do futuro. O desvendar do futuro, está ali. Até o capítulo 3, dizem coisas a respeito ao presente, igreja, presente no mundo. Dali para frente é o desenrolar da história de coisas que nós não vimos acontecer ainda. E a pergunta que nós falamos domingo passado é: se Jesus tivesse que escrever uma carta para essa igreja, o que é que ele escreveria? Mas talvez não seja necessário, porque ele escreveu várias coisas aqui que se aplicam a todas as igrejas locais. Porque veja bem, irmãos, igrejas locais, elas podem desaparecer. Como várias já desapareceram na história da igreja. E as que desapareceram porque perderam o seu testemunho. E eu não estou falando de templo, obviamente. Não estou falando de construção. Eu estou dizendo que igrejas que desapareceram a sua atividade e tudo mais no mundo, porque deixaram absolutamente de cumprir o seu propósito da sua existência. E nós temos nessas cartas advertências a respeito disso. Presta atenção, porque Jesus falando, eu mesmo posso fazer cessar a existência dessa igreja. Então veja, é muito importante aqui dar esse discernimento de igreja local e igreja universal. A igreja universal só vai desaparecer no arrebatamento. Até lá ela vai existir no mundo. Mas igrejas locais podem desaparecer, ou não. Dependendo daquilo como ela está agindo no mundo. Então hoje, quando a gente vai entrar mais especificamente nesse texto, eu quero fazer uma nova pequena introdução. Eu não vou
recordar o que nós vimos a semana passada por duas razões. Não tenho tempo para fazer isso. A outra é que esse texto vai cair nos pequenos grupos e vocês podem olhar de novo com calma e tudo mais. Então eu quero dar uma outra pequena introdução da razão porque Cristo está escrevendo essa carta e porque nós temos que ler essas cartas, aplicar a nossa realidade dos nossos dias, por duas razões que eu considero principais. Nós falamos a semana passada o fato de que Cristo está falando aqui em cada uma dessas igrejas, para cada uma dessas igrejas, com absoluto conhecimento que Ele tem de cada uma delas, a respeito da vida delas, a respeito da vida de igreja. Mas por que é que Cristo está tão preocupado, por assim dizer, com a vida de cada uma dessas igrejas? Então eu queria tratar o tema e o assunto sob duas perspectivas. Uma, do fato que a igreja existe no mundo para glorificar o nome de Cristo. A igreja existe no mundo para glorificar o nome de Cristo. E segundo, ligado a isso, a igreja existe no mundo para cumprir a missão de Cristo no mundo. Então, duas coisas que estão muito conectadas e que, para mim, talvez as razões principais pelas quais Jesus está vindo a essas igrejas e falando, olha o que está acontecendo aqui. Porque igrejas que param por alguma razão, em algum momento da sua história, de glorificar a Cristo no mundo, perde a razão da sua existência. E quando ela para de glorificar a Cristo no mundo, paulatinamente ela para de realizar a missão de Cristo no mundo. E se ela parar de glorificar a Cristo e parar de fazer a missão de Cristo no mundo, ela perde a razão da sua existência. E quando Cristo mesmo olha para qualquer igreja local e tem esse discernimento, mas não é discernimento, ele sabe absolutamente como é que está a história dessa igreja, ele mesmo pode intervir e fazer cessar a existência de determinada igreja local. Então, se essa igreja aqui, nós que estamos aqui hoje de manhã, nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Não sou eu que vou me arriscar a dar palpite aqui de quando é que Cristo vai voltar. Nós não sabemos. Mas a maioria, boa parte de quem está aqui hoje de manhã, não vai estar aqui daqui 50 anos. Mas se essa igreja olha para daqui 50 anos e pense que daqui 50 anos, ainda estando no mundo, de que ela deve continuar existindo, o seu testemunho, a sua existência e tudo mais, só vai acontecer se ela não se perder no meio do caminho, continuar glorificando a Cristo aqui no mundo e fazendo a missão de Cristo no mundo. Então, dessas duas características que eu gostaria de fazer certas considerações sobre essas 7 igrejas. Então, cada uma dessas cartas, eu separei aqui, elas têm 5 características. Então, nós temos a primeira característica é quem escreve. E quem escreve aqui é óbvio, é Jesus, mas é como ele se apresenta a cada uma das igrejas. E é diferente para cada uma das igrejas. Então, quem escreve, aí tem o conteúdo da carta, a exortação e a solução que ele mesmo dá, ele exorta, ele soluciona, a promessa que tem em cada uma e a aplicação para cada uma delas. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, vamos ler sobre a igreja de Éfeso, aí eu vou ler um texto, a gente vai
ver algumas características e depois a gente continua para o outro texto e vamos seguir assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Atos, Apocalipse. Eu falei Atos? Nossa. Eu falei o quê? É porque a igreja de Éfeso é a primeira, por isso. Se fosse Atos, eu ia pedir para o Cadinho vir aqui ler, porque ele acabou de dar Atos para a gente, e a Sirlene, né? Desculpa lá, gente. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja aqui essa figura, eu moverei o teu candeeiro, eu vou tirar de cena. É isso que ele está dizendo. Tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus está dizendo que odeia alguma coisa aqui, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu vou pedir para o pessoal lá projetar um mapa aqui. Nós vamos dar uma olhada no mapa. Então, aqui aparece onde estavam localizadas 7 igrejas, todas na Turquia. Como eu falei semana passada, a distância maior entre elas é de 250 quilômetros. Né? Estão todas localizadas numa região, praticamente todas elas de alguma forma apareceram pelo ministério dos apóstolos ou em consequência do ministério dos apóstolos. E o outro mapa, por favor. Esse é o mapa da Turquia, e veja que ainda aparece Pérgamo aqui, Éfeso aqui, né? ainda aparece o nome de algumas dessas cidades até hoje, na atualidade. Obrigado, só para visualizar um pouquinho essa localização. Então, a igreja de Éfeso, a característica da cidade, porque essa é uma característica muito interessante. As igrejas, agora há pouco a Elida estava falando aqui que o mundo deve girar em torno da igreja, não a igreja em torno do mundo, mas todas essas igrejas, com algumas raras exceções, com 2 raras exceções, foram influenciadas pelo espírito da cidade onde elas estavam. Então, nem sempre mal, mas aparece. Para dizer o seguinte: essa igreja está localizada em Londrina, a maioria das pessoas que vêm aqui moram em Londrina, ela tem características de Londrina. E pode ser que tenha características de Londrina que não poderia ter, ou não deveria ter. Então, Éfeso, que é outra coisa interessante, dessas 7 igrejas, somente Éfeso recebeu uma carta específica no Novo Testamento do apóstolo Paulo. A outra que aparece é Laodiceia, mas não diretamente. Quando Paulo manda saudar e tudo mais os irmãos de Laodiceia nas suas cartas. O que quer dizer para mim é que essas igrejas, existindo nesse mapa, nessa região, elas eram resultado, obviamente, do ministério de Cristo, do ministério dos apóstolos, ainda que diretamente não dá para conectar a maioria delas, com exceção de Éfeso, a nenhum dos apóstolos diretamente,
mas certamente pelo ministério, por aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, depois em Atos capítulo 8, e na dispersão, e a partir da igreja de Antioquia, o evangelho se espalhando chegou a essas regiões. E eu penso naquilo que eu estava falando agora há pouco, que as cartas são escritas às igrejas para que elas continuem vivas, existentes e influentes no seu mundo, para que o evangelho continue avançando para outras regiões através delas. Então, Éfeso era um centro de culto da deusa Ártemis. Então, era uma igreja, era uma cidade supersticiosa, cheia de amuletos. Esta igreja foi fundada por Paulo. É possível que toda esta religiosidade tenha afetado a igreja e talvez por isso Cristo se apresente da maneira como ele o faz. E como é que Cristo se apresenta à igreja? O que tem, ele diz, estas coisas diz. A semana passada eu falei que essa frase, estas coisas diz, é similar ou uma tradução para o grego da frase comum no Antigo Testamento dos profetas, assim diz o Senhor. É similar, o que está aqui, estas coisas diz, é assim diz o Senhor, e é o Senhor da igreja mandando escrever uma carta dizendo assim diz o Senhor, eu, o Senhor, estou dizendo. O que eu estou dizendo. Que conserva na mão direita as 7 estrelas, e o que anda no meio dos 7 candeeiros. Então, as 7 estrelas, em Apocalipse capítulo 1, está definido que são os líderes das igrejas, os chamados anjos das igrejas, que na verdade são os líderes, são os pastores, os líderes dessas igrejas. E quando ele diz, eu tenho na minha mão todos eles, e hoje de manhã, né, Cristo, eu vou dizer assim, ele está passeando aqui também entre nós, eu tenho na minha mão todos os líderes dessa igreja, está aqui na minha mão. Isso é essa prova incontestável da frase Senhor absoluto da igreja. Ele tem nas suas mãos. Então ele está mão direita. Esse termo tem na minha mão direita significa poder, proteção e controle. Essas 3 coisas significam que ele tem na mão direita. E anda entre os 7 candeeiros, mostra a presença de Cristo viva e tudo mais no meio da sua igreja. Então ele não está andando só no meio dessa igreja aqui. Ele está andando no meio de todas as igrejas que existem no mundo. E ele não faz isso só aos domingos, ele faz a semana inteira, todo dia. Ele se importa com a sua igreja e como ela está andando. E essa figura, ou essa, não é figura, mas essa realidade de que ele anda no meio da sua igreja, das igrejas locais, já vem também do Antigo Testamento, e nós lemos em Levíticos 26:12, essa promessa de Deus lá no deserto, dizendo que assim, eu vou andar no meio deles. Então isso não é uma coisa necessariamente nova. Eu vou andar no meio deles, no meio do meu povo, eu vou estar no meio deles. E quando a gente considera essas coisas dessa maneira, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Porque tem uma frase muito comum no meio evangélico, que assim, quase 90% do conteúdo dessa frase eu não concordo com ela. Cristo está comigo aonde eu for. Eu tenho dúvida disso. Eu devo estar aonde Ele está e onde Ele quer que eu esteja. Aí está garantido. Quando ele diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ele diz isso logo depois de dar a grande comissão.
Então não é tipo assim, legal, Cristo prometeu que está conosco até o fim dos séculos, para quem está envolvido em cumprir as suas ordens. Não é uma promessa generalizada. Então, no conteúdo da carta, Jesus fala algumas coisas. Ele fala, eu conheço as tuas obras. E aí, conheço as tuas obras vocês estão fazendo as obras que eu quero que vocês façam. Então, não é, nesse caso dessa carta, é isso que ele está dizendo. Vocês estão realizando, veja, cumprir a missão de Cristo no mundo. Vocês estão realizando o meu trabalho aí onde vocês estão. E eu sei que vocês estão fazendo isso. Veja, ele fala várias coisas no texto. Conheço as tuas obras. Fala de obras, fala de labor, que é trabalho. Ele fala de perseverança. Ele fala que a igreja exercia discernimento sobre falsos apóstolos e falsos mestres, falsos profetas que tinham ou que estavam tentando entrar na igreja, e a igreja não permitia que entrasse porque estava sabendo que eram falsos. Depois, ele diz de novo, vocês têm perseverança e vocês estão suportando provas por causa do meu nome. E vocês não desistiram, vocês não desanimaram, apesar das provas duras que vocês estão passando. Agora a pergunta é, como é que você olha, se fosse eu, com todo o discernimento que eu não tenho, se eu lesse isso aqui, eu pudesse fazer uma avaliação de qualquer igreja com todas essas características, jamais eu diria o que Jesus disse no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque se tem obra, se tem perseverança, se estão exercendo discernimento sobre falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas, se tem labor, e se tem perseverança, se suportam as provas, se vocês não desistem quando suportam as provas, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Isso que eu estou dizendo. Se eu tivesse que fazer uma avaliação de uma igreja dessa, eu nunca diria uma coisa dessa aqui, sobre essa igreja. Tenho, porém, contra ti. Agora veja a seriedade disso, irmãos. Imagina Jesus dizendo para uma igreja, eu tenho contra ti, igreja, tal coisa. Porque ele trabalha, ele está vendo os fatos, ele está vendo a condição espiritual dessa igreja, e ele tem uma palavra contra ela. Então ele diz, vocês abandonaram, e aí ele classifica aqui, o primeiro amor. E o primeiro amor aqui pode ser entendido como aquele amor quando tudo começou, a forma como foi. O entusiasmo, a pureza, a simplicidade. Eu não vou falar aqui da dedicação, mas talvez o fervor que eles tinham no começo. E aí Jesus traz essa exortação no versículo 5. O que é que ele ordena essa igreja? Lembra-te, pois, de onde caíste. Veja, Jesus, ele não trabalhou nada em nenhuma dessas cartas, ele não trabalhou nada de forma subjetiva, foi sempre objetiva. Então, quando ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e ele não diz o que é, objetivamente, aonde foi que eles caíram, é porque ele sabe onde é que eles caíram. E ele está dizendo, lembra, volta na história, na sua história, não sei quando, alguma coisa aconteceu nessa igreja,
que o amor devido a Cristo deixou de ser exclusivo. Veja a palavra, irmãos, exclusivo. A igreja como igreja já não amava mais o seu Senhor, estava dividida no seu amor. Tinha outra coisa que ela estava amando também. Isso na Bíblia pode ser chamado muitas vezes, e é chamado muitas vezes, e no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é chamado muitas vezes de adultério e prostituição no sentido espiritual. Se eu, um dia, eu espero que isso nunca aconteça, chegar para minha esposa e falar assim, o meu amor está dividido, com o quê? Com quem? E aí ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro. Então, a exortação a essa igreja, e eu volto a dizer assim, não, Jesus, ele está tratando de forma objetiva, ele está dizendo assim, olha, vocês sabem o que foi que aconteceu. Em algum ponto da sua caminhada, vocês tomaram alguma decisão ou tomaram uma outra direção na sua vida, apesar de todas essas coisas boas que vocês ainda têm, em algum ponto da sua história, houve um desvio. O amor a Cristo deixou de ser exclusivo na vida dessa igreja. A promessa, porque vencedor, nós falamos a semana passada, vencedor são aqueles que ficam fiéis a Cristo até o fim. Essa exortação de Jesus, que se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, uma das igrejas dessa região que deixaram de existir foi exatamente a igreja de Éfeso. Ela desapareceu. Essa região hoje em dia é toda islamizada. Ainda Jesus traz um outro elogio, uma outra avaliação positiva, de novo sobre falsas doutrinas dos nicolaítas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora é muito interessante, só para comentar, né? Eu estava ouvindo alguém um dia desse, e ele falou a respeito da simetria da Bíblia, né? As coisas que se repetem na Bíblia inteirinha, desde o Gênesis até Apocalipse. E essa referência aqui é a referência do Jardim do Éden. Comer da árvore da vida. Não tinha uma árvore da vida no Jardim do Éden? Vai ter uma árvore da vida na Jerusalém Celestial no futuro também. Então, aquele que permanece fiel. Então, aqui, quando ele diz ao vencedor, não é uma generalização para todo mundo que fazia parte dessa igreja. Mas os que permanecessem fiéis a Cristo têm essa promessa. Quem se arrependesse do seu pecado de não amar a Cristo exclusivamente, seria o vencedor, nesse caso. A igreja de Esmirna, versículo 8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro, o último que esteve morto e tornou a viver. E essa eu vou lendo e vou comentando. Essa apresentação de Jesus, falando da sua morte e ressurreição, que é isso que ele está dizendo aqui, é porque pessoas dessa igreja estavam sendo mortas por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo. E ele está dizendo, se vocês morrerem, vocês vão viver como eu, novamente. Por isso que ele se apresenta dessa maneira. Veja só,
conheço a tua tribulação. Então, tem duas igrejas, das 7 igrejas, tem 2 igrejas que praticamente não tem repreensão, exortação. Essa é uma delas. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o ponto aqui de tensão para essa igreja não era necessariamente o culto ao imperador que tinha em todas essas cidades, mas era a ação de sinagogas, a ação de judeus que estavam perseguindo os crentes dessa igreja. Por isso que ele diz aqui, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então tinha sinagogas na cidade, e a função desses judeus da sinagoga era perseguir os cristãos, já que eles declaram que ele é o Messias, já que eles declaram que o Messias já veio, já que é isso que eles pregam e é isso que eles creem. Então, o sofrimento dessa igreja era causado basicamente por essa circunstância. Não temas, pois, as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu acho muito interessante isso aqui em relação a muita coisa que se chama evangelho hoje em dia. Jesus não está dizendo, fique tranquilo que eu vou livrar vocês. Não, não está. Vai ter gente que vai ser preso. E que vai ser testado até o último limite a sua fé. Por isso que ele diz aqui, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a coroa da vida aqui é em contraste com a coroa de louros que os atletas recebiam nas competições de antigamente. Era uma coisa feita de folhas, que rapidamente secava e já não servia mais nem para usar. Ele está prometendo a coroa da vida. Então, essa igreja, veja bem, a igreja de Éfeso, ela perde a sua função de glorificar a Cristo, porque não ama mais a Cristo com exclusividade. Ela deixa de cumprir a sua função no mundo e cumprir a missão de Cristo no mundo pela mesma razão. Essa igreja aqui, pressionada, debaixo dessa circunstância, ela glorifica a Cristo, porque não abre mão da sua fé e do seu amor a Jesus, e o testemunho dela brilha na sociedade quando gente é lançada em prisão e ameaçada de morte e não desiste da sua fé. Assim, muitos irmãos nossos estão sofrendo nesses dias. E quem faz parte do relógio de oração, nós estamos sempre orando por países e por irmãos em muitos lugares que estão sofrendo exatamente essas coisas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então assim, alguns de vocês vão morrer nisso aí. Mas a segunda morte, não. A morte eterna. Pérgamo. Estas coisas, diz aquele, assim diz o Senhor, que tem a espada afiada de 2 gumes. Então aqui, essa é uma cidade, Pérgamo era uma cidade da intelectualidade. Ela tinha a segunda biblioteca mais importante da época. A primeira de Alexandria, a segunda era de Pérgamo. Então uma cidade marcada pela intelectualidade.
pela leitura, pelos livros. Diz que foi em Pérgamo que eles inventaram os pergaminhos feitos de peles de animais, deixando o papiro de lado, já que isso, de alguma forma, tinha registros mais permanentes, mais duradouros, por assim dizer, menos delicados na sua constituição. Mas quando Jesus se apresenta para essa igreja que tinha aí culto aos imperadores e tudo mais, e uma idolatria, quando ele diz que eu tenho a espada afiada de 2 gumes, e depois no final da carta ele fala da espada de 2 gumes, pelejarei com a espada que sai da minha boca, é aquela apresentação que nós vimos a semana passada, quando João vê Jesus, e uma das características é ele com uma espada de 2 gumes saindo da sua boca. A razão que ele se apresenta assim a essa igreja é porque na região tinham pessoas responsáveis, autoridades, procônsules, e alguns deles era dado a autoridade do poder, todo o poder da espada, ou seja, um procônsul que a ele é dado o poder total da espada. É o seguinte, ele chamava alguém aqui, que era acusado de alguma coisa, ele sozinho julgava, e se ele achasse culpado e digno de morte, ele mandava matar na hora. E Jesus está dizendo assim, e a maioria das espadas tem fio de um lado só, né? Assim como as nossas facas e outros instrumentos de corte tem fio de um lado só. Assim, eu tenho a espada de 2 gumes. Para dizer, o meu julgamento é mais severo do que esse de alguém que pode simplesmente matar alguém, tirar a vida de alguém. E aí, então, o conteúdo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E o trono de Satanás aqui é o culto ao imperador da época. Ou não, podia ser de outra época, mas aí tinha um trono, aí tinha estabelecido uma religião, e a coisa era tão violenta que Jesus mesmo identifica. Aí está o trono de Satanás. E é muito interessante também dizer aqui, né? Ele não está dizendo, nesse caso, para essa igreja, fiquem tranquilos que eu vou destronar Satanás. Ele não diz isso. Tem muita teologia por aí que Jesus ia dizer exatamente isso, mas fica tranquilo que eu vou derrubar esse Satanás do trono dele aí. Ele não diz isso, não tem essa promessa nessa carta. Ele só está dizendo, eu reconheço que o lugar que vocês estão colocados nessa cidade aí, o trono de Satanás está aí, o culto a Satanás está aí, presente. E que conserva, aí está dizendo, vocês conservam o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele volta a dizer, onde Satanás habita. Então, essa igreja era muito pressionada com esses cultos a deuses e aos imperadores que se consideravam deuses e exigiam culto à sua pessoa. Mas aqui tem uma característica interessante que não aconteceu em Esmirna. É uma igreja pressionada, é uma igreja que está sofrendo perseguição, tem gente que já morreu e foi morta, mas essa pressão de fora não tornou a igreja pura em termos doutrinários. Aliás, é bom falar isso aqui, né? Porque em muitos lugares onde as igrejas têm que funcionar em casas e trabalhar e ter líderes que não tiveram oportunidade de estudar ou ter formação e tudo mais, são muito sujeitas a falsas doutrinas. E de fato acontece. E os relatos de nascimento de falsas doutrinas e igrejas espalhadas em lares, eu não estou criticando o fato que elas existam assim,
Eu estive uma única vez na China, em 1995. E aí, na cidade que a gente estava, que é uma cidade enorme, né? Alguns do nosso grupo pôde ir em alguma igreja do lar, onde tudo era fechado e tudo mais, para fazer uma reunião no domingo à tarde. Mas a pressão da perseguição não torna a igreja sadia doutrinariamente falando, necessariamente. O que torna uma igreja sadia doutrinariamente falando é o ensino das Escrituras. Porque ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Então, é lógico que não tinha alguém que chamava Balaão aqui, isso está lá em Números 22, 23, 24, 25, na história de Israel, o profeta, entre aspas, alugado para amaldiçoar o povo de Israel, e quando isso não funcionou, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, ele chamou Balaque e falou assim, olha, a saída para você amaldiçoar esse povo é fazer com que Deus mesmo o discipline e o amaldiçoe. Sabe como é que é? Manda as suas mulheres lá se prostituírem com eles. E essas mulheres foram se prostituir, e houve prostituição física de fato e também espiritual para ídolos. E comer coisas sacrificadas a ídolos. E Deus, de fato, derramou sua disciplina e muita gente morreu naquela história. Tem gente dentro dessa igreja sustentando isso. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A gente não sabe a origem dos nicolaítas, mas estava muito ligado ao gnosticismo. O gnosticismo que nega que Jesus veio em carne. Basicamente, tem muitas coisas ligadas ao gnosticismo, mas uma delas é essa. Eu já falei aqui, né? Os gnósticos acreditavam que o Jesus Deus veio sobre o Jesus homem no seu batismo e que se retirou quando ele foi para a cruz. Então, quem morreu na cruz foi só o homem, né? Não foi realmente o Deus homem. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja agora, de novo, a espada da minha boca, é julgamento que virá. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. E esse maná escondido volta aquela figura do Antigo Testamento, volta essa figura também do maná espiritual, do alimento espiritual, e ele está dizendo o seguinte, vai participar da minha ceia. Quem vencer nessa circunstância aqui vai participar do meu banquete. Eu já vi algumas expressões, por exemplo, em Moçambique, alguém nos convidou uma vez, vamos lá em casa tomar um copo d'água. Nós vamos ter um copo d'água lá em casa, vocês estão convidados. Então lá fomos nós sem saber o que era o copo d'água, né? E tinha comida, tinha refrigerante, tinha tudo. Um amigo meu baiano que uma vez me convidou para ir na casa dele comer cebola frita. Nós vamos lá em casa comer uma cebola frita. Falei, como é? Uma cebola frita? Então vamos lá comer cebola frita. Tinha uma refeição completa, né? Então, maná escondido aqui não é aquilo que caía do céu simplesmente, que Deus mandava. Está falando de uma ceia completa. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, essa aqui parece meio misterioso, né? Esse negócio de pedrinha branca, mas nos julgamentos antigamente tinha duas pedrinhas brancas e pedrinha preta. Então, se alguém estava julgando alguma coisa e tinha que dar um voto, e se ele utilizasse a pedrinha preta,
Isso significava que a pessoa estava condenada, ou podia significar um voto desfavorável na questão apresentada. E a branca significava um voto de absolvição ou um voto favorável àquilo que foi apresentado. E é isso que ele está prometendo aqui. Quem vencer terá o meu favor e será absolvido. E ainda, não somente isso, nessa pedrinha branca vai ter escrito um nome que só ele vai saber o que é, porque isso também era, essas religiões e tudo mais, tinha esse negócio de pedrinhas escritas nomes, coisa de mistério. Ele está dizendo assim, olha, eu vou dar um nome aqui, que só a pessoa que receber vai saber. Então, uma igreja que, apesar de ser perseguida, manter o testemunho e tudo mais, mas permite doutrinas falsas dentro de si, não corrige, porque a palavra de Jesus ao pastor aí, ao líder, tem que corrigir isso, tem que se arrepender, tem que voltar atrás, tem que fazer cessar esses ensinos falsos e esses problemas morais aí. Quando isso acontece dentro da igreja e se permanece, de novo, a glorificação a Cristo no mundo fica totalmente comprometida, porque apesar de estar sofrendo perseguições, o testemunho da igreja está comprometido. Porque as pessoas olham e falam assim, e esse pessoal aí? Não é? Todo mundo aqui que já um dia tentou evangelizar alguém pessoalmente, acabou escutando essa coisa, mas eu conheço fulano de tal que vai na igreja e é assim, 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 assim. E é tudo negativo, né? É uma coisa parecida com isso. O relógio está contra mim, ainda falta um bocado de coisa. A próxima igreja, a igreja de Tiatira, versículo 18: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Parte da descrição do capítulo 1. Mas a razão que Jesus se apresenta aqui como Filho de Deus, não que houvesse dúvida sobre quem ele é, mas é que tinha uma imagem, tinha uma estátua de um culto a um dos imperadores, e que nessa estátua dizia, aliás, existia um pórtico na cidade dedicado a um filho de um imperador chamado Filho de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui, ao se apresentar à igreja, é o seguinte: sou eu que sou o Filho de Deus, e não o dono daquele pórtico lá. Então, esse imperador, Augusto, ele era considerado um filho de Deus. E tinha também um herói chamado Apolo Tirímenos, que era apresentado também como um guerreiro montado num cavalo com machado nas mãos, dando essa ideia de quem é. E Jesus se apresenta dessa maneira, e essa coisa de olhos como chama de fogo, muitas vezes na idolatria geral, os deuses, os olhos dos deuses eram vermelhos, como se fosse chama de fogo. No caso de Jesus, aqui, quando ele se apresenta dessa maneira, ele quer dizer o seguinte: olha, não tem nada que escapa ao meu olhar. Pés como bronze polido, né? Assim, um negócio brilhante mesmo, assim, que tem essa simbologia de poder. Conheço as tuas obras, e aí de novo, veja as descrições, sempre, isso é muito interessante nessas cartas.
Jesus sempre começa com os elogios quando tem elogio para dar. Sempre. Sempre. Eu falei semana passada. Nós costumamos, quando tem alguma coisa errada, nós condenamos o todo como se o todo não prestasse por causa de alguma coisa errada. Ou às vezes tendemos a considerar tudo muito bom quando tem coisas erradas. E Jesus tem essa coisa de tratar as coisas exatamente como elas são. Então, se tem coisas boas acontecendo, tem coisas boas para falar. Eu conheço as tuas obras. De novo, toda vez que ele fala aqui, e é no sentido positivo, vocês estão fazendo o meu trabalho. Vocês estão cumprindo aquilo da razão da sua existência, aonde vocês estão. Então, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eles estavam aumentando o trabalho deles, em termos de atividades, consideradas por Cristo como sendo coisas boas. Mas tinha essa mulher Jezabel, né? Que também não é a Jezabel, né? A Jezabel aqui é aquela figura da mulher de Acabe, né? Uma mulher terrível, né? Acabe foi o pior rei do reino de Israel, do reino do norte. E tinha uma esposa condizente com isso, né? Ela era uma mulher terrível. Falsos profetas, culto a Baal, e mandou matar um homem para o marido tomar posse de uma vinha, né? Coisa do tipo assim que ela fez. No dia que ela morreu, que tinha uma profecia contra ela, no dia que ela morreu, quando os inimigos vieram para atacar a cidade de Samaria, ou onde ela estava, sabe o que ela fez? Ela se pintou e tudo mais, se enfeitou como uma prostituta da época. Mais ou menos o seguinte: vai que eles queiram se relacionar comigo e não me matam. Mas a profecia contra ela é assim: você vai ser morta, você vai ser lançada em tal lugar e os cães vão lamber o seu sangue. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Agora, quando Jesus está falando de que existia uma mulher nessa igreja com essas características, você pode imaginar a seriedade que era isso. Mas, irmãos, não precisa ir tão longe. Eu não sei se isso acontece aqui, nunca ouvi dizer pelo menos que acontece, mas já ouvi de igrejas, tudo mais, que, por exemplo, que uma menininha de 11, 12, 13 anos já namora um menino de 11, 12, 13 anos. E que então os pais dessa garota permitem que esse garoto, namorado, venha passar a primeira noite com a sua filha na sua própria casa e compra roupinhas e tudo mais para ela para esse dia. É parecido com isso aqui. Então, essa mulher, ela se declara profetisa. Ao declarar-se profetisa, ela começa a ensinar e produzir adultério e prostituição espiritual como física. E comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E aí, então, Jesus aqui ele vai determinar a exortação, ele vai dizer o que vai acontecer. Primeiro, ela vai cair de cama. Também em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. E aqui pode ser os filhos naturais, ou pode ser aqueles filhos
entre aspas, espirituais, não sei. E todas as igrejas conhecerão, essa história ia rodar, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Já são essas obras aqui que não servem para Jesus. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Veja, irmãos, já tivemos isso na história dessa igreja no Brasil, não sei se ainda tem, mas já teve essa prática de entrevistar endemoniado, para saber o nome e o que é que faz. Com a desculpa de que precisamos conhecer o nosso inimigo. A pergunta que fica é: Satanás, os demônios, eles são por natureza mentirosos. Então, quando ele diz alguma coisa, como é que a gente vai saber que ele está dizendo a verdade? Seja o nome dele, seja o que for. Na prática de Jesus, nessa questão de demônios, se eu não me engano, uma única vez ele perguntou o nome, foi para o endemoniado o Gadareno. Se chamava Legião, porque eram muitos. Coisas profundas de Satanás. Veja, tem gente dentro da igreja achando, e aqui vale dizer esse princípio, irmãos: qualquer teologia que fala mais de Satanás do que de Jesus, está fora, não presta. Não presta. A gente pode aprender muita coisa sobre Satanás e demônios lendo a Bíblia. Isso é suficiente, porque a gente precisa saber a respeito. E aí, ele fala para essa igreja: outra carga não julgarei sobre vós. Então, quando ele diz, ele não vai aumentar o trabalho deles, porque ele já falou no começo que eles fazem muita coisa. Então, conserva isso aí. Conserva o seu testemunho, conserva essas coisas. Por isso que ele diz aqui: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E esse até que eu venha aqui, em alguns casos, quando Jesus fala que ele vem, ele não está falando da sua segunda volta, ele está falando em visitar aquela igreja e corrigir essas situações. E a esses e aos vencedores, aqui, é muito interessante aqui a promessa de Jesus. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aqui essa promessa de governar com Cristo, é isso que ele está prometendo aqui. Não somente para esses aqui, obviamente, mas para todos quantos vencem o testemunho de Cristo nas mais variadas situações e circunstâncias. Meus irmãos, eu preciso parar. Aqui falta 3 igrejas no capítulo 3, mas são 11h40. Então o bom senso diz, é melhor parar. Mas eu não sei se a gente vai poder tratar o restante, mas eu queria, dada a forma como eu introduzi, que é o que está em perspectiva aqui, é a glorificação de Cristo. E isso, como eu disse, isso aqui vai chegar nos grupos e tudo mais, e nos grupos podem fazer com mais tempo, de forma mais completa. Mas dada essa característica de que
a igreja existe no mundo para glorificar a Cristo e para cumprir a missão de Cristo no mundo, vou ler uma conclusão final aqui, que de qualquer forma eu ia dar, se conseguisse terminar. Se Jesus Cristo, Senhor absoluto da igreja, fosse escrever uma carta à nossa igreja, essa que está aqui, né? O que ele escreveria? Através dessas cartas somos instruídos e exortados a sermos fiéis ao nosso Senhor. Talvez na nossa igreja aqui haja uma mescla de situações semelhantes, quer no sentido positivo como no sentido negativo. Assim como essas igrejas precisavam fazer, acolhemos os elogios e as exortações. E esperamos o tempo de cumprimento das promessas feitas nessas cartas. Que o nosso Senhor nos ilumine e nos dê discernimento sobre tudo isto que eu penso que nós precisamos à luz do estudo dessas cartas e dessas igrejas. Vamos orar? E logo depois, as pessoas que estão escaladas para a oração aqui podem se aproximar e quem precisa de oração pode chegar também aqui à frente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que podemos ver e podemos considerar nesta manhã. Nós todos aqui, e muitos que não estão aqui, somos parte dessa igreja. Reconhecemos o fato de que o Senhor sabe em detalhes como nós somos, como igreja e como indivíduos. Como nós não temos condições de avaliar com essa profundidade que o Teu Filho fez, nós pedimos por discernimento, para que nós saibamos e para que nós possamos nos corrigir, seja pessoalmente, seja como igreja do Senhor reunida aqui neste lugar. Porque o Teu propósito para nós é que nós glorifiquemos o Teu nome neste mundo, nesta sociedade, e que nós cumpramos a Tua missão neste mundo e nesta sociedade, aquilo que o Senhor tem para nós, a parte da Tua missão que cabe a nós, que estamos reunidos aqui. Por isso precisamos de discernimento do Senhor, também precisamos da correção do Senhor, precisamos do perdão do Senhor e precisamos do fortalecimento do Senhor também, da graça do Senhor. E agradecemos que somos exortados amorosamente por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.